Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu tô aqui com um gigante, bicho. Um cara que eu gosto muito, assim. Tive a oportunidade de trabalhar bem próximo, assim, de entender um pouquinho da vida dele no dia a dia, no profissional ali, né? Um cara extremamente estratégico, inteligentíssimo, né? Enfim, diretor executivo, mentor, um baita cara, assim, um cara que eu tenho um carinho, assim, gigantesco. Passou por Walmart, Carrefour, C&A, Casas Bahia, enfim. Hoje eu recebo aqui um mentor, um estratégico, Alexandre Djorkovic. Ale, obrigado por vir aqui, cara. Eu, assim, tenho palavras, né, para agradecer você estar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre você, sobre sua vida, né? Porra, obrigado, Ale. Esse é o ponto, tá? Obrigado, Vini. Acho que é um privilégio estar aqui com você, ver tudo que você está construindo, onde você está chegando como profissional. É muito bacana ver essa trajetória e poder participar disso, cara, é fantástico, é um privilégio, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui para poder contribuir contigo. Obrigado. Galera, o Ale tem 26 anos de experiência. Imagine a bagagem, imagine quantas histórias 26 anos esse cara tem para contar com a gente, né? E Ale, pra gente começar assim, fala um pouquinho de você. Quem que é o Ale, né? Quem que é o Alexandre Djorkovic? De onde que ele veio? O que ele gosta de fazer? Eu vi que você já faz musculação aí e tal, né? Eu sei que você gosta de carro, corrida, etc, né? Mas de onde você veio? Como foi tua infância? Até de fato você chegar numa cadeira executiva? Vini, é uma baita uma pergunta, porque eu já estive como diretor executivo do maior grupo de varejo no Brasil, mas eu já fui estagiário. Eu já morei em garimpo, em Rondônia. Eu sou filho único de mãe solteira, criado pelos meus avós. Estudei em escola municipal, comi merenda naquela tigelinha de plástico. Pegava fila. Acho que só quem viveu isso sabe o quanto que a gente tem de arranhão e cicatriz para chegar onde chegou. E eu tive o privilégio nessa construção da minha carreira de encontrar pessoas incríveis, pessoas que olharam para mim, pessoas que me direcionaram. Eu não tinha um pai presente, mas eu tive muitos amigos e boas influências. E mentores e chefes que olharam para minha carreira. Então isso me ajudou muito a ser o que eu sou e chegar onde eu cheguei. Então acho que eu tenho uma missão de estar aqui contigo, de poder colaborar com um pouco dessa experiência, desses quase 3 décadas de experiência como líder, como e-commerce, como digital, como varejo, como tech, para poder ajudar quem está na guerra, né? Quem está na trincheira, para ter uma vida mais saudável, uma qualidade de trabalho e de carreira mais próspera e chegar onde quer chegar como objetivo de vida, de carreira. Legal. E onde você nasceu ali? O que você gosta de fazer, assim? Cara, eu nasci em Santo André. E aí de Santo André, com 4 anos de idade, eu fui para Rondônia. E aí em Rondônia eu morei num garimpo durante 4 anos. Voltei para o ABC. Aí morei em Mauá durante um tempo. E hoje eu moro no interior. Cara, o que eu gosto de fazer? Eu fiz 4 anos da minha vida crossfit. Depois eu fui para musculação. Adoro jogar videogame. Gosto muito de DR2, Red Dead Redemption 2. Legal, gosto muito de cozinhar. Eu sou um pouco nerd, mas eu gosto de hip hop. Sabe? Quem olha pra mim, as pessoas falam assim: você gosta de sertanejo, você gosta de rock and roll. A barba e tal. Né? Exato, a barba chama um pouco da atenção. Eu gosto muito de carro. Então, adoro carro. Eu acho que gosto de carro porque é de velocidade. Então, eu faço alguns exemplos. Você já viu alguns momentos que eu trago em palestras. Muito carros de rally que tem performance, mas sempre conectado com um piloto, porque tem que ter um protagonista dentro dirigindo essa grande máquina. Então, eu gosto de fazer esse tipo de exemplo para facilitar na compreensão. Legal. E hoje você falou que é o piloto, né? O cara que toca o carro ali, toca o time, enfim, né? Fazendo uma analogia. Liderança não é sobre cargo, né, Ale? Não. De fato, não. Né? Eu escrevi um livro recentemente sobre isso, Vini, chamado Liderança não é sobre cargos, é sobre impacto. É o impacto que, de fato, o teu líder faz na tua vida. E esse impacto pode ser negativo, como todos nós já sofremos na nossa vida. Tivemos líderes que nós não tivemos boas experiências, boas relações, mas nos ensinaram, de alguma forma ou de outra, nos ensinaram pela dor. Mas a grande liderança é aquela que impacta a vida, olhando para o colaborador como se fosse ele ontem, porque você vai ter que liderar alguém como você amanhã. Como que você vai fazer isso?
Então, e você não está sozinho nessa, você pode ter ajuda nesse processo. Por isso que eu acho que a gente fala muito de mentoria na nossa posição como carreira, de poder ajudar, porque não o fato de a gente criar atalhos, mas é para colaborar com a nossa experiência. Porque eu cheguei onde eu cheguei, eu pude facilitar alguns caminhos, porque pessoas do bem olharam para mim. E olharam genuinamente, vendo quem que era o Alê, o que eu poderia ajudar o Alê nesse caminho. Eu tenho inúmeras experiências, inúmeros exemplos do bem e do mal que eu trago para dentro desse livro, falando justamente de como ser uma liderança de impacto na vida das pessoas. Impacto, obviamente, positivo, né? Porque já vi muito líder que chegou numa instituição e destruiu a empresa, né? Depois de algum tempo. E sabe o que é engraçado, Vini? Eu já tive vários tipos de chefe. Chefes homens, chefes mulheres, independente do sexo, alguns muito bons e alguns muito ruins. Eu tive líderes extremamente dissimulados. Isso me ajudou e me criou aprendizados incríveis de como não ser dissimulado. Eu lembro muito bem que tinha em uma determinada empresa que ele falava o seguinte: ele ia numa reunião com o diretor de tecnologia e falava para o diretor de tecnologia, vou dar um exemplo simples, temos que tomar água. E aí o diretor de tecnologia, olha, mas para tomar água eu preciso de um copo. Ele falou, não, tudo bem, eu vou arrumar o copo para você, eu prometo. Saía da reunião, eu junto com ele atrás, que era um gerente de uma determinada área, e eu junto com ele... Você respondia para ele? Respondia para ele. E até o CFO. Ele chegava no CFO e falava assim, ó, o diretor de tecnologia, ele quer tomar água, mas ele precisa de um copo. Alguém tem que ensinar para ele que copo a gente não dá. Então, eu preciso você, CFO, que fale para ele que copo a gente não dá. Aí ele ia por diretora de RH na época e falava, olha, a gente tem que limitar copos nessa empresa, tem muita gente pedindo. E ele tinha acabado de prometer isso. E aí, eu olhando para isso, falei, o que é o certo? O que é o errado? Porque ele chegou onde ele chegou fazendo isso. Eu não quero ser lembrado fazendo isso, eu não quero ser percebido fazendo isso, eu não quero ser percebido como alguém que foi dissimulado com alguém. Então, como que eu faço esse tipo de estratégia sem prejudicar, sem deixar de cumprir algo que eu prometi? E tem muito disso. Todas as empresas por onde eu passo sempre tem esses exemplos. E esse é um dos exemplos. E a gente, quem acorda sempre estoura para o mais fraco. Então, quem não percebe isso no começo, a corda dele estoura primeiro. E às vezes a gente que é mais macaco velho consegue perceber, mas às vezes mesmo assim está vulnerável a esse tipo de coisa. E tem muitos tipos de liderança, de fato, e as que prejudicam pelo impacto não significa que a gente não aprende com isso, muito pelo contrário, a gente aprende, normalmente é onde a gente mais aprende, mas a gente aprende pela dor. É isso aí. É triste, né, cara? Infelizmente. E assim, o time percebe isso, obviamente, né, dependendo da senioridade, né? Mas os principais, né, diretos, né, percebem, começam a sair, o time começa a desmotivar. Enfim, sabe uma coisa engraçada, cara? Quando eu fui executivo de uma grande empresa, eu falava assim, eu sou diretor executivo. E eu nunca fui. Eu estava. Quando eu saí de lá, como assim eu não sou mais? É isso aí. Na verdade, eu não estou mais. O que eu sou é aquilo que eu ofereci para o Vini quando eu estava lá. É aquilo que eu ofereci para o Ciclano quando eu estava lá. Então, o mais importante como líder, como profissionais, é aquilo que você é com as pessoas. Porque são as pessoas o principal motriz que vai entregar o resultado para aquela companhia. É isso aí. Então, esse ponto de cargo versus impacto é um pouco do que eu trago. Como você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E eu acho que as pessoas não olham isso dessa forma e tratam todo mundo de formas diferentes de acordo com a vantagem que ela tem com cada uma delas. Você passou por várias e várias grandes empresas, né? C&A, Walmart, Casas Bahia, enfim. Quais foram os principais desafios que você encontrou assim, nesse sentido, Ale? Como que você lidou com eles, né? Porque cada empresa tem a tua política diferente, né? Sim. Pessoas, né? Personas, né? Ali. Qual que é a tua estratégia ali no dia a dia para lidar? Como que você foi aprendendo? Como que foi? Porque hoje, claro, né? Como que... Vini, tem uma coisa muito engraçada que assim, numa família, se tem uma família com 2 irmãos, sempre um é o inteligente e o outro é o maluco. Você já viu isso? É que nem na empresa. É a mesma coisa na empresa. Sempre tem um maluco na empresa, sempre tem um cara muito inteligente, sempre tem alguém que causa muito, sempre tem alguém que espuma muito. Então, a questão é como você identifica isso e sabe lidar com o cara. Porque sempre vai existir.
Não dá para você... você que aceitou estar lá. Então não dá para você chegar lá e querer fazer as alterações. Mas sim como que você lida com esse tipo de coisa. Eu falo muito na minha mentoria a respeito disso. Eu tenho alguns mentores que falam assim, Ale, eu não consigo, as pessoas não me elogiam. Eu falei, mas não te elogio por quê? Como assim? Não me elogiam. Mas será que o problema não é você? Como que você aceita elogio? Aí eu até brinquei com foi uma mentorada. Virei pra ela e falei assim, você sabia que seu cabelo tá muito bonito hoje? Ela falou, não, olha, que isso? Né? Eu falei, tá vendo? A gente tá apto e a gente sabe responder reclamação. É isso aí. Normalmente na reclamação a gente fala, a gente pode deixar, eu vou olhar, eu retorno para você em tanto tempo, obrigado pelo feedback, a gente vai envolver o time, vai tentar resolver. Agora elogio a gente não sabe, a gente fala, que isso, foi baratinho, não se preocupa. Diminui, né? A gente diminui o elogio. E aí o time para de te elogiar, porque se você não dá valor a isso, o seu par para de te elogiar, o seu chefe para de te elogiar. Então, às vezes é com nós. Então, quando tem esses padrões dentro da empresa, a questão é como nós nos adaptamos a esse tipo de perfil e conseguimos ajustar esse discurso dentro dela. Uma coisa bacana, Vini, que eu aprendi com dor, que ser bom é ser excelente. Ser excelente é ser ruim. Porque o prego mais bonitão, normalmente é aquele que os pares dão uma martelada. E aí tem algumas técnicas que a gente fala muito no mercado de predadores, nas companhias, são aqueles caras que dão bem. Porque você vê gente ruim, que nem você falou, qualificada, mas ruim de perfil, chegando em lugares, fala, como que ele chegou até aí? Será que eu vou precisar ser como ele para chegar até aí? Mas ele tem características que eu chamo de característica de predador. Uma delas é essa capacidade de olhar, e ele normalmente ele não é excelente, ele é bom. E esse bom não dá holofote para ele. É verdade. Não estou dizendo para a gente não ser excelente. Claro. Estou dizendo que tem características específicas de sobrevivência que dentro do ambiente de trabalho você acaba sobrevivendo durante mais tempo. Engraçado isso, né? É difícil, né? Como que você garante, por exemplo, né, num ambiente desses ali, que as pessoas sejam de fato o foco, né? Porque todo mundo vem aqui e fala, a empresa, a cultura, né? As pessoas são de fato, né, o que importa, etc. Como que você faz isso, né? Como que você prioriza isso no mundo corporativo e como que isso vai de encontro com os resultados, com os números? Porque você é um cara estatístico, né? Eu lembro que você falava muito, né? Exato. Como que você faz esse merge entre... Quando eu comecei minha carreira, Vini, eu comecei como estagiário num call center. E aí depois era um call center numa seguradora. E aí depois, eu trabalhando muito com matemática, eu fui para a estatística. E estatístico, cara frio, metódico, não fica conversando. Direto ali, né? Normalmente os conteúdos de conversa são sempre os mesmos. Não é muito relacionável. E como você é bom tecnicamente, a tua liderança, que também foi treinada da mesma forma, fala, putz, eu preciso de um coordenador. Quem que é o melhor aqui tecnicamente? Eu vou pegar esse cara e vou botar como coordenador. Eu não fui treinado para ser líder. Por mais que eu tenha feito administração com ênfase em tecnologia, eu não fui treinado para ser líder. A grande maioria dos líderes nunca foi treinado para ser líder. Então, como que ele vai olhar para a gente se ele nunca foi treinado para olhar para a gente? E eu acho que esse é o grande diferencial. Quando você percebe que você está num cargo de liderança e você aprendeu sempre pela experiência e nunca por uma técnica, eu acho que isso acaba criando uma não cultura. O que eu quero dizer com isso? As empresas, todas elas têm a cultura maravilhosa na parede. Né? Os valores na parede, coragem, resiliência, e muitos deles têm dificuldade de tirar isso da parede e colocar na prática. Vestir. Mas eu já vi muitas áreas terem valores diferentes da empresa. Eu já vi muitas áreas terem culturas diferentes da empresa. Cultura de velocidade, de compaixão, de acolhimento. E é do líder essa responsabilidade. É claro que o líder tem que conectar com a cultura da companhia, com a cultura, os valores da companhia. Mas é dele. Mas como que o líder técnico consegue ser um líder de conexão? De conexão emocional. Eu falo muito, Vini, não sei se você já percebeu isso, os grandes líderes, eles se conectam com o time pela energia que ele tem, e não pelo que ele fala. É a energia que ele coloca no tom de voz, a paixão pelo olhar. Energia, né? Energia. Falta isso, cara. É verdade. E o time de tecnologia tem essa energia, só verdade. Que é dentro. Se ele conseguir canalizar isso para fora, não tem quem segura um cara desse. O cara de marketing também tem uma boa energia. O cara comercial, ele tem uma boa energia, mas eu falo que é tipo o Darth Vader. Eles usam essa energia, às vezes, e você sabe que eu sou muito do negócio. Usa muito pro mal. E, cara, se você coloca isso pro bem,
ninguém te segura. Isso você é o ponto. converte isso. Exato, ninguém te segura. Como que está sendo para você, né? Óbvio que você sempre mentorou, né? Até puxava a gente ali na empresa, vem cá, vamos conversar. E eu gostava muito, inclusive, ali, né? Me ajudou algumas vezes, assim. Né? Eu, não vou, o que eu faço? Vem cá, né? Agradeço, inclusive. Como que foi? Hoje você está dedicado, né, à mentoria nesse primeiro momento aqui, né? Como que está sendo para você? Porque no dia a dia, às vezes você é um cara extremamente ativo, vão para cima, número, tá, estratégia, dinheiro, tá. Como que tá? Porque você não consegue, talvez nesse primeiro momento, ter agenda full ainda, né? E você é um cara que quer e faz, e tem resultado. Como que tá sendo para você essa transição, cara? Vini, assim, você pegou uma pergunta que foi lá no fundo, porque eu sinto falta, cara. Eu sinto falta dessa dinâmica do business. Imagina. A dinâmica de discutir como ajudar o consumidor na jornada de compra, como melhorar o PNL do negócio, como colocar uma jornada do consumidor diferente dentro do site, como subir uma feature. Cara, é o tipo de coisa que eu gosto de discutir isso, porque a gente cria coisas novas. E acho que o nosso legado pro mercado são as nossas criações. Para as pessoas, são os nossos comportamentos. Então, para mim, está sendo muito... eu sinto falta disso. O lado positivo é que os meus mentorados, eles trazem isso. Fala ali, eu tô com uma dificuldade de colocar em prática uma estratégia que eu tenho na cabeça, mas eu não consigo vender. Perfeito. Aí eu consigo ajudar. Como um diretor meu virava para mim e falava, Alê, como que eu faço para vender isso? Eu falo, pô, vai dessa forma. Sabe, tem uma camada muito interessante, Vini, que a maioria dos mentorados tem em comum. A dificuldade de construir conexão com pares. Não com o time. Não com o líder, com pares. Cara, é inacreditável. Assim, parece que é um padrão. E você precisa dos pares. Não tem como. Porque você precisa de alianças. Você precisa de aliados. E isso faz parte da estratégia. Então, quando você começa a descobrir que os seus pares, eles somam forças e não dividem forças, isso ninguém fica contra ti. Quem vai ficar contra ti? Porque o seu par, ele tem um chefe. Apoia. Exato. O seu par tem um chefe. Quem que vai te defender pro chefe do seu par? Então, eu vejo muito isso. Então, eu consigo trazer um pouco desses desafios que a gente via no dia a dia do business, do negócio, do digital, para os desafios que esses meus mentorados eles têm. Isso é muito, muito interessante, muito bacana, porque alguns deles têm perguntas muito simples. Por exemplo, assim, Ale, eu não sei fazer um desligamento. Eu não sei desligar. Quem foi treinado em desligar pessoas? As pessoas bom ponto. Foram preparadas para isso. E eu falo com eles, falo assim, ali naquele momento, com certeza é mais duro para a pessoa que está sendo desligada do que para você. Então seja curto, seja breve. Não acho que ali é o momento do feedback. Aquele é o momento que tem que ser o mais curto possível. Estamos reestruturando o time, estamos fazendo um ajuste aqui e ali, seu contrato está cessado agora, assina aqui, acabou. Porque é duro, é difícil aqui. Esse momento eu acho que é um momento mais de acolhimento do que de feedback. Total. Eu acho um momento muito de olho no olho, vamos resolver isso rápido e acabou. Mas eu tive uma mentorada que ela saía em prantos quando ela desligava as pessoas. E o ponto dela sair em prantos não era para a pessoa que foi desligada, o ponto principal. Era para o time que via ela sair em prantos no desligamento. Que chefe é essa? Que líder é essa? Que inteligência emocional é essa? Que estabilidade que ela tem? Então, ela colocava em jogo competências que eram sensacionais por causa que ela se desequilibrava, porque ela gastava mais tempo do que precisava ali. Então, os grandes executivos hoje, Vini, eu percebo que são pequenas coisinhas que travam, não são grandes blocos, são pequenas coisinhas. Então, o papel da mentoria é ir destravando essas pequenas coisinhas. Pô, eu tenho dificuldade de diálogo, eu tenho dificuldade de vender um projeto, eu tenho dificuldade de construir uma estratégia, eu tenho dificuldade de executar. Eu crio bem, mas eu tenho dificuldade de executar. Meu time não está bem informado, eu tenho dificuldade de reter. Eu tenho dificuldade de... São várias coisinhas e é o melhor curso em termos de eficiência, porque o resultado é de curtíssimo prazo. Porque ele é para você, feito para você e dado na hora. No dia seguinte você já está aplicando. Diferente de um curso que tem uma metodologia. Então, eu gosto muito do modelo de mentoria. E você entra ali, Lê? Total. Sim, se eu trouxer para você um desafio. Eu estou começando hoje a mentoria com o Alexandre. Ali, estou com um problema aqui na empresa, preciso criar um business case para o meu CFO, não sei como vender essa estratégia. Você
abre com ele o documento, vamos lá, olha aqui, faria isso, como que... O meu papel como mentor é cuidar da carreira dele, né? Eu tenho dois mentorados que eles estão fora do mercado. Então meu papel agora é ajudar eles, como eles serem atrativos. Perfeito. Como eu ajudo eles no processo seletivo? Porque eu tenho que ajudar ele na carreira. Eu vejo dessa forma o mentorado. Como que eu faço com que ele alcance aquilo que ele quer como carreira? Se ele quiser abrir um PPT ali e falar, olha, o que você acha desse PPT que normalmente é todo poluído e não entrega nada? E eu falo, olha, acho que você tem que trabalhar desta forma aqui. Então, meu papel não é ser um consultor. Okay. É dizer através da minha experiência o que funcionou. Perfeito. E pode ser que para ele, e muitas vezes acontece que encaixa. Então, eu abro se isso o mentorado quiser que eu abra. Aí a gente avalia junto. Porque, de fato, Vini, o meu papel ali é me entregar. É ajudar as pessoas a alcançarem o objetivo de carreira que elas têm. E às vezes o objetivo de carreira não é ser líder. O objetivo de carreira é prosperar. Perfeito. E aí eu só preciso ajustar melhor a minha relação com o meu chefe. Não necessariamente com o meu time. A relação na minha empresa. O meu equilíbrio profissional e do pessoal. Que esse é um outro tema que é totalmente desbalanceado hoje em dia, né? Total. E você trouxe um ponto assim muito importante, Ale, porque para a galera de tech, que é a maioria que está nos assistindo agora, eles eu demorei muito para entender que de fato as conexões, criar as pontes é assim, extremamente importante, né? Então, não sei se é porque eu era uma desenvolvedora, uma loirinha de olho azul, eu recebia proposta todo dia, então eu não preciso de ninguém, né? Então você vai subindo, obviamente você tenta mudar isso no dia a dia, enfim, com as promoções e etc. Mas ainda há aquele ego onde o gerente executivo, de gerente, o diretor, ele trabalha cilado ali, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar isso aqui, né, debaixo das asas aqui, porque se ele ficar sabendo eu posso perder o meu, né? Ainda tem muito disso, né? Tem. E é legal, né, escutar pessoas como você e falar, cara, faz assim, né, e traz ego. Tem muito jogo de ego, né, Vitor? Muito jogo de ego. E homens normalmente gostam mais de coisas. Mulheres não gostam mais de pessoas, de problemas, de relações. Perfeito. E nós, homens, temos mais dificuldade ainda, porque a gente evita algumas discussões, evita alguns atritos, conversas difíceis. E às vezes quando a gente encara, a gente exacerba. A gente vai além, a gente não tem inteligência emocional. Aí a gente acaba destruindo total possibilidade de ter uma conexão. Então acho que é esses caminhos que nós, como líderes ou como pessoas que se importam com a carreira de outras pessoas, a gente tem que tentar ajudar. Tudo é possível resgatar, mas o primeiro passo é do indivíduo, ele falar, eu quero tentar. E pode ser um grande atalho. Qualquer coisinha que você fala assim, olha, ao invés de você seguir por esse caminho, esse, pega esse atalho aqui. Você resolveu um negócio que você gastaria quase um ano de erro e acerto para notar que era importante ter essa relação com aquele cara pontual. A gente falou no começo sobre predadores do mercado. Sim. E uma das características desse bom predador é saber as alianças corretas. As alianças que para ele é importante estrategicamente e as alianças que ele tem que fazer um certo bajulamento. Ele tem que saber bajular. Puxar saco? Que é outro ponto. É puxar saco? Não é puxar saco, mas você sabe que o cara ele gosta de ser elogiado, você não vai criticar o cara. Exatamente. Né? Você tem que saber ter o tom da conversa com o A, com B, com C, com D. Perfeito. Da mesma maneira que você for falar com o inglês, você não vai falar em espanhol com ele. Você tem que, ele tem que aprender a falar espanhol. Não, você tem que se adaptar o seu nível de conversa. Então, como que a gente ajuda essas pessoas de tecnologia, do digital, do comercial, do business, desenvolvedores autônomos, como que a gente ajuda ele nessa jornada de carreira que normalmente ninguém ensinou, ele aprendeu na porradaria, na dor, no erro, no acerto, no errar pequeno, mas acho que uma das nossas missões como legado na carreira profissional é deixar essas orientações. Galera, assim, para você que sabe, que me conhece, que eu sou chato, né? Eu sou bastante chato na parte de tecnologia, eu conheço um pouquinho tecnicamente, um pouquinho na parte de eficiência e estratégia, né? Existem dois caras que eu gosto muito e que, cara, eu tiro o chapéu, assim, que é o Alexandre. Olha a energia que esse cara traz, né? A vontade de falar, de ensinar, de explicar, né? E o outro que eu falo bastante, você conhece também, é o Ney Santos. Fantástico. Vai vir aqui também no podcast, um baita cara que eu sou apaixonado.
entre em contato com a Ale. O Ale é um baita cara, assim, que vocês precisam pelo menos conversar ao menos uma vez, Ale. Pelo menos uma. Eu já falei com o Alexandre. Eu já tive um viés. E sabe? É isso, eu montei recentemente um site para ter essa Qual conexão. Que é o site, Ale? É o meu nome e meu sobrenome, Alexandre Jorkovitz. Depois a gente coloca na bio ali, .com.br, e ali tem uma maneira de você entrar em contato direto no meu WhatsApp. Cai direto Manda com você. direto no WhatsApp. Sem intermediário, Ale. Zero problema. Que legal. Ali também tem alguns vídeos, cursos, tem algumas coisas que você pode assistir, algumas entrevistas que eu dei, mas, de novo, acho que o nosso papel, a nossa responsabilidade como liderança é poder ajudar o próximo. Perfeito. Que é o legal do que a gente vai ter, cara, né? Que a gente vai ser lembrado pelo que nós fomos, não pelo que nós estivemos como um diretor. É isso que eu acredito, tá, Vini? Eu concordo plenamente. É genuíno. Perfeito. Galera, se você tem algum problema na tua empresa, algum pain point, chama a gente da Land, landtech.com.br, né? A gente vai fazer um assessment, um deep dive no teu problema, entender, eu não vou falar de dinheiro com você, eu vou entender o teu problema, em cima do teu problema, desenhar uma concepção de produto, né? Mostrar para você como que nós resolveríamos o seu problema, e aí sim, se necessário, criar um business case para a gente angariar budget com o teu CFO, e aí na quarta etapa, construir em conjunto com você, tá? Então, nosso time aqui é muito forte, em 8 meses a gente está com mais de 200 colaboradores, a gente vem crescendo muito, com muita qualidade, muita eficiência, tá? Então, pinga aqui nosso time comercial e vem conhecer a Land, tá? Ali, agora, olhando para a transformação digital, né? Quais são os principais erros, né, que as companhias cometem em pensar em transformação digital, transformação cultural, whatever? Eu recentemente eu passei por alguns contatos que me acionaram, Vini, para falar sobre uma transformação digital num varejista. E aí, a primeira pergunta que eu fiz é: quem é a liderança desse varejista? Né? Quem são as pessoas que estão ali dentro? Porque se essa liderança não quiser mudar, não tem santo no mundo, não tem executivo do digital no mundo, não tem time de tecnologia que vai conseguir mudar. E normalmente as coisas que funcionaram no passado, alguns líderes ainda acreditam que vão voltar a funcionar no futuro. A realidade é muito diferente, as coisas mudam muito rápido. Então, para mim, o que faz a transformação digital acontecer de uma maneira saudável, rápida e sustentável é uma mudança total de cultura da organização, mas da cultura do mindset digital. Só o fato de você querer testar algo já é algo de mudança de cultura. E uma cabeça mais digital. Só o fato de você estar disposto a errar e errar pequeno, rápido, barato, e ter um budget para errar pequeno, já é uma mudança de cultura. Agora, tem empresas que falam: não, o consumidor é o mais importante dentro de tudo aquilo que nós fazemos. Vamos dar uma olhada no Reclame Aqui dessas empresas. Vamos ver o tempo de resposta que o consumidor tem ali. Vamos dar uma olhada nos canais de atendimento da companhia. Se é o WhatsApp, se é o Instagram, como que é o engajamento do Instagram. Então, tem coisa que é muito parecer ser, muito mais forte do que de fato ser, sabe? Tem uma questão muito engraçada que fala assim: a rainha, ela não é apenas rainha, ela parece com uma rainha. O rei, ele parece com o rei. Mas tem empresas que eles só parecem. Eles não são. E essa é a desconexão que acontece na falta de sustentação de uma transformação digital. Então, diretamente a resposta da pergunta: a transformação digital precisa acontecer de cima para baixo, não tem como acontecer de baixo para cima, uma revolução, não rola isso. E as cabeças têm que, de fato, terem comportamentos tirados do papel e colocados na prática. Vamos poder testar, vamos realmente errar, vamos aprender com os erros, vamos entender mais a jornada do consumidor. E você viu que os 4 Ps não existem mais. É verdade, né? Não, é verdade. Agora eles falam que são os 4 Cs. Ah, sim. Que o C de conveniência não é mais o C de ponto, porque a conveniência de fato é aquilo que cerne. O C de consumidor, porque não é mais o preço que é interessante, é o consumidor, é o momento da oportunidade que você tem. E toda essa mudança dos 4 Cs, depois vocês pesquisam, vindos do 4P, é a transformação digital que está conectada a isso. E poucas empresas, de fato, assumiram isso. Você vê alguma empresa que para você é um grande nome na transformação digital no Brasil hoje? De tech? Puta, eu falaria talvez iFood. iFood, eu também acho. O Melio é 100% nativo, né? Mas alguma... Mas acho que o iFood é uma... Alguma de varejo físico que
Cara, varejo Começou a se físico. transformar? Talvez. Não, talvez não. Madeira tá vindo agora com uma transformação? Não sei. Madeira. Porque até as lojas do Madeira, elas já são totalmente conectadas. Então. Tem uma loja que para mim chama muita atenção e eu não sabia, que era a loja do mecânico. A loja do mecânico, ela tem lojas físicas, 100% das etiquetas eletrônicas da loja física é ligada com o preço do site. Caramba, que massa. Quando eu soube isso, eu falei, nossa, é tudo próprio, eles têm uma preocupação muito grande com transformação digital, assim, uma baita de uma companhia. Legal. E tá normalmente fora do radar, né? A gente fala muito pouco, mas isso só significa que no Brasil tem muita empresa boa, pequena, que vai fazer um estardalhaço no mercado, porque de fato eles estão olhando para isso. Quando olha para isso, você olha para o consumidor, não tem como. O consumidor está no centro, é a jornada dele, é a conveniência que você entrega para ele. Animal, muito legal. Ô Ale, você, assim, hoje a gente tem muita gente assistindo a gente agora, inclusive escutando a gente programando, né? Essa é uma galera. Que dica você dá, assim, para as pessoas que querem um dia sentar na cadeira executiva, ser um diretor executivo, ser um diretor, um gerente sênior, né? Você foi lá atrás, né? Assim, não um executivo, mas um analista, né? Quais são os diferenciais? O que essa pessoa precisa começar a fazer muito rápido para chegar com êxito numa cadeira executiva? Acho que a primeira pergunta, Vini, é por que ela quer ser um líder? Ela quer ser um líder porque ela quer ganhar dinheiro mais? Bom ponto. E aí é uma outra resposta que ela está buscando. De repente não é esse o caminho. Ela quer ser um líder porque ela quer aparecer mais? Porque acaba tendo mais holofote, vem mais pessoas para entender estratégia, entender aquilo que está... pode ser um caminho. Ela quer ser líder porque de fato ela quer ser gestor de gente, ela quer ajudar as pessoas, ela quer desenvolver. O que ela quer com um cargo de liderança? Porque tudo bem ter uma carreira Y. Sim. E tudo bem, cara, eu acho que tem um conforto gigantesco ter uma carreira Y. Tem muita gente que fala, putz, eu tenho que sair da zona de conforto. Eu quero entrar na zona de conforto. Tem gente que quer sair, mas tudo bem. O ponto é, você quer ser líder por qual motivo? E aí, não, olha, eu quero ser líder porque eu quero construir uma carreira. Fair. E aí você quer ser líder porque você quer ter mais experiências, olhar para mais temas, não apenas o seu tema específico. Então, o primeiro passo que deveria olhar é tentar entender um pouco como o funcionamento de gente. Como que eu conecto pessoas, porque você tem que conectar o seu time. Como que eu desenvolvo pessoas, porque você vai ter que desenvolver o seu time. Como que eu resolvo conflitos? O que você mais vai ter é conflito. Muito. E normalmente não é conflito por causa de problema técnico. Exatamente. É por causa de ego, Isso. É por causa que alguém na reunião falou mais do que o fulano, é porque o fulano apresentou a ideia do ciclano. Como que você resolve isso? Você não resolve isso só botando um na frente do outro e... Então como que você resolve isso? Aí você pode aprender a fazer isso de várias formas. Um é curso, outra é mentoria, outra é universidade, outra é falando com outros líderes, tem várias formas. Mas acho que a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer é por que eu quero ser líder? Se a resposta é porque eu quero construir carreira, a segunda pergunta, na minha opinião, tem que ser exatamente como eu desenvolvo pessoas. Porque você, a partir do momento que você senta numa cadeira de líder, você para olhar para a planilha de performance e olha para a planilha de performance do time, de gente. Quanto que cada um entrega, quanto cada um colabora, quanto que cada um de fato pode distrair através da tua ajuda. Porque o seu grande papel é ser um grande facilitador e um grande promotor do trabalho do seu time, né? Porque quem entrega não é você, quem entrega é o seu time. Tem uma coisa, Vini, só que é bacana, você nunca fala o caminho pro time, você fala o destino. Porque se você tem um time que não é capaz de chegar no destino, tem alguma coisa errada. Porque não é você, como líder, que vai ficar falando caminho. Que nem mais ou menos assim, Vini, eu preciso chegar em Barueri. Beleza, de um jeito. Waze, Google Maps, de onde é para chegar. Então, normalmente a liderança entrega destinos diante da estratégia do mapa que está na cabeça dele. E aí o time encontra os caminhos. E cada um tem o seu papel ali. Porque hoje, a gente, como técnico, a gente é bom para chegar nos caminhos. A gente sabe pegar atalhos, a gente consegue operacionar. Se o meu chefe está dizendo isso para mim, está ficando muito fácil a minha vida, mas o meu chefe está fazendo o meu papel. E eu não quero fazer que alguém faça o meu papel. Eu quero realmente ser desenvolvido para sentar um dia nessa cadeira de liderança. E tem uma baita diferença, né, do time ali quando faz isso sozinho e pensa também no negócio, né? Não só como chegar, mas
no negócio, na eficiência que eu consigo trazer chegando. Não sei se você lembra, Vini, a gente falava muito isso na experiência que a gente trabalhou juntos, como que os times eles precisam ter clareza da onde que vai chegar, do porquê vai chegar, qual que é a colaboração do papel de cada um na entrega final, porque se a gente não tem um propósito, por que eu tô remando aqui, cara? Eu tô remando aqui, claro, para levar o pão para casa, tudo certo, é para isso mesmo, mas que mais que eu entrego? Qual que é o fruto do trabalho que eu estou entregando aqui? O executivo, o executivo do negócio, o executivo de marketing, do digital, da área que é o cliente, se ele trouxer tecnologia para o negócio, ou se tecnologia buscar cada vez mais... Cara, não tem como não dar errado a performance melhor quando as duas áreas se unem para um bem comum. E o papel do cliente é promover o tech, é promover a tecnologia, tudo aquilo que o contratante está fazendo. Legal, Ale. Você falou bastante da importância de criar conexões, né? Como que você, Ale, cultiva, né, as suas conexões no ambiente corporativo, né, com bastante, assim, um ambiente tão dinâmico, né? Uma empresa é assim, outra empresa daquele jeito. Como que você tem uma estratégia, tem uma receita mágica, Ale? Quanto mais você sobe na carreira, Vini, eu aprendi isso também um pouco na dor, que você precisa ser mais tolerante à cafeína. Porque você tem que tomar muito café. Muito café. Porque as conversas em reuniões, no one-on-one, não são tão eficientes quanto um café. Então as relações elas são muito boas quando você pega um café de 15 minutos, de 20 minutos, pega um diretor de marketing vai ali e fala assim, olha, eu estou com uma dificuldade de fazer uma campanha assim, assim, assado, me ajuda a colocar ela no ar. Como você enxerga essa campanha? Porque as pessoas não querem um café para terem uma aula. Elas querem um café para entender como elas colaboram, como elas participam, como elas fazem parte do sucesso da tua entrega. Então, o processo de construção de alianças é isso. Não é o café pelo café, é o café pelo fato de você trazer o indivíduo para o jogo. Como a tua capacidade de liderança de mobilizar, de trazer diferentes pessoas para colaborarem com o teu projeto. Então, eu acho que o papel principal da liderança, um dos pilares principais dela é a capacidade de construir essas alianças com distintas áreas. E a melhor maneira de fazer isso é ser genuíno numa conversa, mas trazendo para o jogo. Como que você consegue colaborar? Como que você consegue... Eu tive algumas experiências muito ruins na minha carreira, Vini, onde eu fui muito seco ao pote, ao ponto de falar, olha, a tua área está prejudicando a minha área nisso. E em alguns momentos a gente precisa ser frio, precisa ser incisivo. E eu percebi que essa maneira de eu ter esse approach, por mais que a pessoa do outro lado era muito sênior, não foi tão legal. A reação dela não foi tão legal, mas eu entendo que a minha foi muito... Porque tem muito ego. Você sobe cada vez mais, o ego inflama, porque tem muita questão de poder. Então a melhor approach para mim deveria ter sido: como eu consigo te ajudar a resolver tal situação que a tua área tá tendo dificuldade? Você acha que eu tenho algo que eu possa oferecer? Posso deslocar um recurso do meu time? É diferente a forma da pergunta. E isso é técnica, isso se aprende. E a mentoria, alguns cursos, é isso que eu estou disposto a ajudar. Muito legal. E Ale, como que você vê assim, a relação da alta performance com o bem-estar no trabalho, né? Porque é difícil hoje, né? Se você é um cachorro louco, entra números, valores, digital PNL, CAPEX, OPEX, né? Assim, eficiência o tempo todo. É difícil você criar uma relação assim, né? Como que você olha para isso? Que prática você recomenda para a galera seguir? Uma vez eu fiz um intercâmbio para Chicago e lá eu encontrei um indiano numa praça. E eu não gosto de ficar batendo papo com gente que eu não conheço, principalmente numa outra cidade. E o indiano virou para mim do nada, assim, sabe coisa que é para acontecer? Ele virou para mim e falou o seguinte: posso te fazer 2 perguntas? Eu falei, pode. Ele falou assim: quanto tempo você gasta entre a tua vida pessoal, profissional pessoal, profissional e familiar? Aí eu já fiquei meio assim, né? Por que tá perguntando isso? É um negócio de golpe, né? Você fica meio assim. Aí eu falei, olha, eu gasto com a minha vida profissional 8 horas, né? Que normalmente eu gasto 8 horas por dia. Na minha vida familiar eu gasto mais 8 horas e a pessoal, essas 8 horas. Ele falou, não. A sua vida familiar é totalmente diferente da tua vida pessoal. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque a vida familiar é o tempo que você gasta com a tua família. Com seus filhos,
com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, é com a família, é dentro de casa. A vida pessoal é aquilo que você gasta com você, que é diferente com família. Nossa. Com você é jogar um videogame, é fazer uma academia, é tocar um instrumento. E eu tava zero na pessoal. E aí ele falou assim, quando você tem esse tripé, você consegue entregar mais dentro das 8 horas. Você mantém as 8 horas, mas você entrega mais. Eu falei, por quê? Ele falou, como que você carrega as baterias? Porque a vida familiar descarrega a bateria, mas você precisa carregar. Com um carro elétrico, né, tem 100% da bateria carregada, ele consegue entregar 100% dentro daquilo que ele está disposto. Mas se ele tem só 70%, como ele entrega 100%? Então você precisa carregar. Então acho que a resposta para essa pergunta é que hoje os profissionais de todo tipo de área estão tendo dificuldade de carregar essa bateria. Por ter escolhas ruins da maneira como carrega isso. Hoje a gente está sobrecarregado com um monte de objetivo, né? A gente tem que pagar boleto, a gente tem que entregar sprint, a gente tem que entregar projeto, um monte de BO, um monte de problema. E aí quando você tem um problema de saúde, você não tem mais 100 problemas, você só tem um. Aí só quando o seu chão começa a ruir, sim, né? você percebe que é importante você olhar. Só que ninguém nunca para te falar isso. Né? É verdade, cara. E aí isso me tocou muito e eu comecei a equilibrar. Aí eu comecei a prosperar. Porque eu comecei a carregar a bateria. E eu chegava de manhã já pilhado, já com autoconfiança lá em cima. Eu perdi peso, eu fiz implante capilar, eu comecei a se cuidar, cara. Eu era outra pessoa. Entendi. Eu comecei a ser uma outra pessoa dentro do ambiente de trabalho. Muito mais confiante, muito mais ativo. E eu acho que isso me ajudou a ser um melhor líder que olhava mais para as pessoas também. Por isso que é sempre a minha preocupação, é como eu consigo te ajudar. Né? Como eu consigo te ajudar no projeto, na tua vida pessoal, em que seja, meu papel está aqui para te ajudar. Cara, e o legal de tudo isso, bicho, assim, é que é verdade, cara. É verdade, É verdade. Eu tava lá e eu via isso, cara. Não é que só um cara querendo vender, nada, que é verdade, cara. Confiança, você sempre foi assim, né, Ale? Cara, muito legal. É difícil, obrigado, né? Obrigado. Fico feliz, cara. Legal, parabéns. E o que significa para você hoje uma liderança humana? É realmente olhar para as pessoas. E olhar de forma genuína. Como que essa abordagem assim, faz diferença? Eu acho que é só você levar um problema pessoal para o seu líder e ver como ele reage. Vou dar um exemplo, tá? Um mentorado virou para mim e falou assim, Ale, eu estou numa empresa chinesa e eu tinha que pedir 1 hora para levar a minha esposa para fazer exame de ultrassom, porque ela estava grávida na época. E eu virei para minha chefe e falei assim, preciso sair 1 hora mais cedo porque eu vou levar minha esposa para o exame de ultrassom. E a minha chefe virou para mim e falou assim, mas quem que está grávida? É você ou é a sua esposa? Nossa. Então assim, é isso que a gente espera da nossa liderança, né? É claro que ali ele percebeu que estava no lugar errado. E a gente se desliga, a gente pede demissão das empresas muito pela liderança. Pelo chefe, Não é pelo... O ambiente, quem faz é o chefe. Sim. Né? Você tem muitos ambientes que são tóxicos e ambientes saudáveis, e aí você percebe que a empresa é mais aquele ambiente porque o chefe segura a onda, né? O chefe ele tá ali. Então eu acho que é isso. Que chefe que você quer ser? Né? Como que você quer ser lembrado? Como que você quer ser visto? Quando alguém fala assim, o Vini foi um baita cara, e alguém fala assim, por quê? Esse porquê tá alinhado com aquilo como você quer ser visto, né? E para mim, eu quero ser lembrado pela maneira que eu olhei para as pessoas, que eu ajudei as pessoas. Então, de fato, eu tento tirar isso do papel e isso virar como um comportamento. Eu quero isso, sabe? Isso é genuíno, é verdade. Então, eu acho que a liderança humana é quando ela de fato olha para as pessoas e não para resolver problema pessoal. Não é isso que eu estou dizendo. É que se a pessoa não tiver 100%, ela não vai entregar 100%. E você contratou ela, não é pelo pessoal dela, é pela capacidade de entrega. Então você sabe a capacidade de entrega dela. Então tira os problemas que ela não tenha e tenta evitar esses problemas para ela entregar o máximo aqui. E aí você vai polindo dentro daquilo, da onde ela tem que chegar. Porque o caminho é um pouco do que a gente falou, né? Perfeito. E hoje, assim, você dedica muito do teu tempo para liderar, para ajudar outros líderes, né? Como que você tem alguma estratégia? Você usa alguma ferramenta, né, para lidar aí, para dar a mentoria no dia a dia? Assim, óbvio que você se baseia muito com a tua experiência passada, né? 100% das minhas mentorias são digitais, são sempre one-on-one, não utilizo metodologia, a única
padrão que eu utilizo é sempre olho no olho, um ambiente extremamente seguro. Tipo um psicólogo ali, senta aí. Eu ia falar isso, e alguns às vezes confundem. Caramba, e aí eu falo, cara. olha, eu acho que isso eu não vou conseguir resolver, você vai precisar de... E normalmente os executivos hoje em dia e as pessoas que procuram ajuda, eles querem algo. E quem quer algo, já é meio despirocado, né? Já tá meio maluco, pancada na cabeça. E a geração hoje em dia já tá assim. Então, como eu consigo chegar até um determinado limite, né? Aquilo que eu brinco, eu vou até o guarda-reio. Eu dou uma raspada no guarda-reio, eu não posso passar pro outro lado. Quando eu percebo que tá ultrapassando, eu sempre oriento, olha, procura... que vai ser bom para você. Não tenho ninguém, na verdade, que nunca chegou nesse ponto, mas não uso nenhuma ferramenta específica, nada, e é 100% baseado na minha experiência e feeling. E as pessoas, eu percebo que são bons feedbacks. Legal. E o mais legal, Vini, que o feedback acontece já no dia seguinte. Porque a pessoa, ela sai da mentoria, ela já consegue colocar em prática. Muitas delas já falam assim, Ale, consegui marcar o café com fulano. Ale, consegui aqui um tempo para o meu chefe para apresentar o projeto. E eu faço isso meio parte do dia a dia. É engraçado isso. E isso, para mim, não é um investimento, não é uma perda de tempo. Cara, isso é o resultado. Isso é muito bacana de você acompanhar na vida, na carreira, no desenvolvimento profissional do mentorado. Que legal. E você com um cara assim, como um cara de 26 anos de experiência, etc., né? Como que você se prepara no dia a dia, né? Por exemplo... Eu gosto de me preparar, crio meus alertas ali na minha agenda para o próximo dia, coisas importantes que eu preciso fazer. Eu chego, eu vejo os principais sites, né, sobre investimento, sobre tecnologia, enfim, inovação. E aí eu me preparo para o dia para saber falar sobre vários assuntos com o meu time, com os meus clientes, etc., né? Como você se prepara na tua carreira executiva? Como você se atualiza, Lê? Eu faço muito do que você acabou de falar. Todo dia de manhã abro lá Infomoney, abro sites que eu não gosto, porque tem um outro tipo de viés, mas eu acabo lendo, eu também. Que eu preciso ler. Infelizmente. Eu olho muito rede social, olho muito TikTok, as principais tendências estão olhando ali, porque é o meu mundo digital, sim. Mesma coisa Instagram, e eu participo muito de network. Eu sempre vou tomar um café, vou em São Paulo, venho em São Paulo porque eu sou do interior, fazer um almoço, e eu adoro, eu sou apaixonado por podcast. Porque quando a gente vai em alguns eventos, e tem eventos incríveis no Brasil e fora do Brasil, esses eventos eles acontecem uma vez por ano, 2 vezes por ano no máximo. Você imagina a quantidade de coisas que aconteceram durante os outros 364, 3 dias do ano. E o podcast ele é muito rápido, ele traz muita novidade muito rápido, e é muito legal. Então, para mim, a melhor ferramenta hoje de atualização, de notícias, com conteúdo que é importante para você, para mim é podcast, sem a menor sombra de dúvida. Legal, muito legal. E tem alguma história que você quer compartilhar com a gente, que você de fato aprendeu algo valioso com o teu time, assim? Que você, eu aprendi isso me mudou como líder? Teve uma muito engraçada até, que aconteceu com uma experiência onde eu trabalhava no digital também, no e-commerce, e com um executivo que hoje ele é um grande executivo também de um grande varejo. A gente fez uma campanha do Kinder Ovo. Você lembra dessa história? Eu lembro. Essa história foi muito boa. Porque a gente fez uma campanha que chamava #TBT. E essa #TBT, a gente trazia preços de produtos que acontecia 10 anos atrás, para a realidade de 2023, 24, 25. Então a gente pegou um Kinder Ovo que há 10 anos atrás custava R$1 e colocamos R$1 para vender esse Kinder Ovo no site. E aí eu lembro que a gente fez lá uma parametrização para o consumidor para entregar só 2 Kinder Ovos por pedido a R$1. A gente saiu para almoçar, a campanha ia subir, era 12h, 1h, a gente saiu para almoçar, já o primeiro erro, né? A gente lançou a campanha e saiu para almoçar. Já foi o primeiro erro e o primeiro aprendizado. Quando a gente voltou, era para vender meio que 600 Kinder Ovos na campanha toda. A gente tinha vendido 6.000 em 1 hora, um negócio mais ou menos assim. Nossa. Aí, a segunda aprendizado, a gente viu que as travas não travaram. Tinha consumidor comprando 10 Kinder Ovos, 15 Kinder Ovos. E eu lembro que eu virei pro diretor de um P, eu falei, cara, primeiro, trava esse negócio agora, não vamos vender mais. Segundo, a gente vai entregar todos os Kinder Ovos.
A gente não vai deixar de entregar, a gente vai entregar tudo. Então, liga com logística, a gente vai fazer um mutirão, a gente vai entregar tudo. E aí, o problema no digital não é você vender. Eu falo que, até para Headhunter eu falo isso, para grandes executivos, para fundo de investimento, eu falo, cara, vender no e-commerce é a coisa mais barata, vai fácil do mundo. Coloca uma Heineken a R$1 para você ver o que acontece. Você vai explodir de vender. O problema é você entregar, é você ganhar dinheiro, é você olhar o call center para ver se vai dimensionar o número de ligações que você vai receber, é seu custo financeiro, é suas campanhas de marcas, é sustentação do seu site, é um monte de outras coisas, mas não é vender. Vender é a parte fácil desse processo. Então, o que a gente aprendeu com isso? Né? O que eu aprendi com o time com isso também? A gente derrubou o custo de aquisição de cliente para R$1. Putz. Porque o custo de aquisição do cliente, na verdade, é de quanto 40 pau? R$50. A gente derrubou. O famoso CAC, né? A gente conquistou muitos novos consumidores que já tínhamos perdido com um churn de 2 meses, 3 meses atrás. Voltaram. A gente engajou consumidores na loja física, porque as lojas físicas falaram no áudio da loja que estava tendo essa promoção. Então a gente aprendeu tanta coisa que estava fora. E aí o time, que ficou com receio de ter um novo Kinder Ovo, começou a buscar novos Kinder Ovo. Porque é como você tira de um problema uma oportunidade. Foi isso que a gente encontrou. E isso só é possível quando a tua liderança te permite isso. É quando o teu líder valoriza esse erro como aprendizado. Tá, foi custoso? Foi custoso, mas quando você olha a quantidade de clientes novos, consumidores novos, o churn que melhorou, o NPS da empresa, o custo de aquisição, o marketing, a viralização em rede social, cara, foi muito positivo. Muito legal, Ale. Cara, 50 minutos a gente já tá aqui, passou super rápido, cara. Para finalizar, Ale, como que você enxerga o futuro das empresas, assim, do varejo, tá? Ninguém sabe se vai, se não vai, tá difícil demais. Como que você enxerga os próximos anos, assim? Recentemente eu lancei o D2C numa grande indústria. Legal. E aí o presidente do conselho dessa indústria virou para mim e falou assim, por que eu vou lançar um D2C com uma indústria? Eu vou entrar numa guerra de preço com um monte de varejo. E eu não quero entrar nessa guerra de preço. Eu falei, mas quem disse que a gente vai entrar numa guerra de preço? Porque o D2C não é uma guerra de preço. O que é D2C, Ale? É o Direct to Consumer. É quando a indústria se dispõe a entregar o produto diretamente para o consumidor sem ter um varejo no meio. Uau! Então é como se a Coca-Cola fosse entregar a Coca-Cola na tua casa sem ter uma Casas Bahia não, Pão de Açúcar, um Mambo, um Carrefour, um iFood entregando para você. Então a indústria falou, olha, vou entregar na casa do consumidor com preço mais barato. Eu falei, não. Essa é a grande diferença. Hoje o e-commerce ele não é uma guerra de preço, ele é uma guerra de conveniência, é um custo de oportunidade. Quando você vai comprar uma cerveja no estádio, ela tem o mesmo preço de você comprar no supermercado? Ou no bar? Ou na balada? Não tem. São preços diferentes, porque são ocasiões de uso diferentes. É a mesma coisa no e-commerce. Uma entrega hoje tem um preço de produto, que ele colocar no frete. Uma entrega amanhã outro preço. Então, eu entendo que o futuro do varejo no digital é cada vez mais explorar as conveniências para o consumidor. Não apenas conveniência de entregar no momento que o consumidor quer. Conveniências de entregar sem o consumidor pedir. Exemplo, uma assinatura. Todo mês eu lavo roupa na minha casa. Eu gasto a mesma quantidade de sabão em pó. Por que eu tenho que ir no mercado comprar isso? Ou eu uso medicamento de uso contínuo todo mês, 30 pílulas. Por que eu tenho que ir todo mês na farmácia comprar isso? Perfeito. Porque não chega na minha casa. Então, excelente. Tem vários exemplos de conveniência que o varejo tem que olhar para isso. E a conveniência personalizada para aquele consumidor específico que tem aquela necessidade, aquela ocasião de uso, ele não consegue receber na casa dele, é só na galeria do prédio, ele não consegue pagar via Pix, ele só usa um cartão de crédito. Como que eu adapto e personalizo toda essa jornada dele? Então, para mim, é muito isso. Como eu misturo personalização, Vini, sem conveniência. Talvez não um intermediador, né? Eu consigo ir direto nesse cara. Eu tenho que ter ferramentas e plataformas que consigam oferecer ao cliente final. Isso pode ser feito pela indústria, pode ser feito pelo varejo, pode ser feito por uma plataforma digital como um iFood da vida, mas mais do que isso, é quem que vai conseguir oferecer e suprir essa necessidade do consumidor. E o mar está aberto para isso. É um bom negócio ali, muito bom. Senhoras e senhores, hoje eu conversei com o Alexandre Djorkovic,
um mentor, um baita cara, acho que vocês viram aqui. Ale, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um grande prazer e eu fico muito feliz de ver você prosperar, o seu podcast aqui cada vez mais com mais engajamento, mais gente, conta comigo para poder ajudar cada vez mais nisso. E quem quiser, meu site está lá, alexandredjurkovics.com.br, pode acessar. Tem muita informação a respeito de mentoria, carreira, como eu consegui te ajudar nesse seu processo. Você não precisa andar sozinho. Eu estou aqui para poder te ajudar em todo esse seu processo na construção da tua carreira e ser quem você de fato quer ser no mercado de trabalho. Legal. Entre em lendtech.com.br, fale com o nosso time comercial, a gente está preparado aqui para ajudar você, trazer eficiência, trazer agilidade e aumentar o nível de senioridade da sua empresa aí olhando para a tecnologia, tá bom, galera? Muito obrigado, se inscrevam e compartilhem.